Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, estamos chegando a mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa oportunidade, a terceira semana que vamos estudar na nossa escola bíblica dominical a lição da classe dos adultos, não é? Com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Já estamos caminhando, estamos chegando na lição de número 3, que tem como tema o ciúme, o mal que prejudica a família. E a nossa leitura do nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, né? E a verdade prática o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção, né? Nessa lição, querido irmão, vamos estudar mais um problema que é peculiar a todas as famílias, que é o ciúme, né? E aqui na lição de número 2, vemos a predileção dos pais, e agora essa predileção, com certeza, causa ciúme, trouxe o ciúme, outro problema sérios que devemos enfrentar na nossa família, no nosso dia a dia. Querido irmão, como já disse na lição anterior, nós vimos que a tragédia, né, que a postura, né, dos pais de Esaú e Jacó resultou no conflito entre irmãos que ultrapassou geração. O ódio entre eles foi provocado pela displicência dos pais. E nesta lição que vamos estudar, a história se repete, né? A história se repete. Na velhice, Jacó, o patriarca, sem sombra de dúvida, viveu muitas experiências com Deus e tornou-se o pai de muitos filhos e prosperou conforme a palavra anunciada pelo próprio Criador. Mas, porém, querido, né, o comportamento de Jacó ao privilegiar José em detrimento de seus irmãos nos mostra que o patriarca não aprendeu a lição do seu relacionamento com seu irmão Esaú. Tá? Ele não apenas repetiu os males da preferência entre filhos, como cometeu o mesmo erro de sua mãe ao presentear José com um traje de várias cores. Eu digo aqui para você que na cultura antiga, a capa colorida era composta por muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam quando havia serviço a fazer. Quando as mulheres usavam mangas longas e largas,
elas se amarravam atrás do pescoço para que os braços ficassem livres. No caso de José, o uso dessa veste indicava que ele não devia fazer trabalho pesado. Sabe por quê? Porque ele era o herdeiro, o escolhido para governar a família, né? O presente dado por Jacó a José evidenciava a preferência de seu pai por ele, dizia: ó, meu filho, eu te amo, te quero bem, né? E essa preferência, quando Jacó deu a José essa túnica, né? Ela destacava a túnica, destacava José, e não somente isso, mas o colocava em uma posição de superioridade com relação aos seus irmãos. Meu querido irmão, professor da escola dominical, meu querido aluno, o final dessa história, como sabemos, foi amargo para José, foi amargo para José. Sabe por quê? Porque teve de enfrentar a separação da família e teve também de lidar com a mágoa de seus irmãos. Quando os pais manipulam os filhos por meio de comparações, com o fim de torná-los a trazer a obediência, na verdade, queridos, eles estão causando prejuízos emocionais sem medida. Ao invés de aproximá-los, estão simplesmente despertando em seus filhos o sentimento de rejeição, de desprezo, que não tem, que não estão sendo e nem poderão ser esquecidos, né? Não são poucas os casos de irmãos que não se falam ou são completamente distantes em razão das preferências dos pais durante o processo da educação no lar. No caso de José, ele compreendeu que toda dor causada pelo ciúme, pela inveja de seus irmãos, né? Deus pegou isso, né? Pegou essa dor, esse ciúme, né? Essa inveja e transformou em bênção, porque o seu coração se fez maleável para perdoar. Esta é uma lição preciosa que os irmãos devem aprender a fim de que encontrem a cura, não somente isto, mas a regeneração do relacionamento familiar saudável. Querido irmão, querida irmã, querido professor da nossa escola dominical, querido aluno, o ciúme, sem sombra de dúvida, é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções, né? Todas as pessoas sentem ciúme em algum momento da vida. Às vezes por alguém da família, outras vezes é por um amigo ou por alguém que a gente considera precioso. Há pessoas que sentem ciúme por cargos e funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico, né? E essa história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas também drástica, né? José sofreu muito com o ciúme de seus irmãos. E esse ciúme, ele não veio do nada, ele teve uma causa, né? Ele teve uma causa. E qual foi a causa? A preferência de Jacó, perdão, a preferência de Jacó por José. Mas quem era José, né? José era o 11º filho de Jacó, né? E primeiro filho com sua esposa favorita, Raquel. Depois que sua irmã Leia, né, já lhe havia dado 6 filhos, né? 6 filhos e uma filha. Estéril há muito tempo e desejada de ter filhos, Raquel chamou seu primeiro filho de José, que em hebraico significa a ele acrescente. E como ela explica, o Senhor me acrescente
outro filho, né? José era o único filho de Raquel na época do retorno da região de Harã à Palestina e tornou-se o filho favorito de Jacó. Quando Jacó foi ao encontro de Esaú, colocou Raquel e José no lugar mais seguro da caravana. Esse favoritismo é comentado ou é encontrado em Gênesis, capítulo 37, versículo 13. E como consequência da idade avançada de seu pai, José era um pastor, assim como seus irmãos, e provocou sua hostilidade ao relatar ao pai informações sobre a má conduta destes. Jacó demonstrou sua parcialidade, dando ao filho um longo manto ordenado com mangas, que literalmente era um manto especial, que já conforme vimos, já relatamos, né? É possível que aquele manto tivesse sido confeccionado sobre encomenda, com um tecido colorido. Esse presente indicava que Jacó pretendia fazer de José o seu principal herdeiro. E com isso, acirrou, não é, a ira de seus irmãos contra José. Na fogueira do ódio de seus irmãos, foi colocado mais lenha quando José relatou aos 2 sonhos que tivera, nos quais o Senhor havia lhe mostrado que ele seria o chefe de todos eles. O ciúme dos irmãos os levou a tomar uma atitude contra ele, né? Porque quando José foi enviado para investigar as atividades de seus irmãos, encontrou-os em Dotã, junto aos rebanhos. O plano deles era matar, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Ruben, que desejava protegê-lo de qualquer forma. Quando apareceu uma caravana, o que eles disseram? Né? A caravana dos ismaelitas e midianitas, eles disseram, vamos vender José. E José, seu irmão, foi vendido e foi conduzido até o Egito. Os irmãos conceberam a ideia de se livrar dele, ainda com algum lucro, né? Vejam só, vamos vender ele em vez de matar. Vamos vender e nós vamos ter algum lucro. E assim o fizeram, venderam José aos mercadores. E insensivelmente fizeram Jacó acreditar que ele havia sido morto por animais ferozes. Para isso trouxeram de volta o manto de José, embebecido de sangue de um cabrito. Que coisa, né? O que o ciúme, o que a inveja não faz, né? E as consequências disto, né? Desse ciúme foi a venda de José. Mas tudo isso, querido irmão, estava nos planos de Deus. Deus faz tudo certo. O que nós podemos fazer é saber administrar esses conflitos que quando eles vão surgir na nossa família. Mas Deus, que tem uma visão muito além do que a nossa, já está lá na frente, né? Já sabe a resolução. E essa venda, esse ciúme, essa inveja, tudo isso tinha um propósito, que era conservar o povo de Deus, que era de manter o povo de Deus são sobre a face da terra. E dessa, né, dessa geração que chegou até nós. E que estamos até aqui agora como fruto dessa geração que foi conservada por Deus em meio a todos esses conflitos que nós vemos aí em toda essa geração. Queridos, e finalizando aqui o nosso comentário, nossa revista, né? A conclusão, ela vai dizer: o ardor emocional denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Um forte abraço, meu querido irmão, e até a próxima semana com o nosso resumo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical.
Fique com Deus, um forte abraço, que Deus guarde a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.